santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. 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 Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. 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 O que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo 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 que tem fôlego, louve, 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 louve.
louve ao Senhor. Amém? Salmos capítulo 29, versículo 1 e versículo 2, diz da seguinte forma: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Esse é o Salmo 150 que Jesus me deu há algum tempo já que se passaram aí, para louvor e glória do Senhor Jesus, né? Então já estamos lançando aí, para as pessoas irem conhecendo um novo trabalho aí, da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que hoje vai ser um dia diferente, né? Porque a gente começou com um louvor aqui bem animado, né? Mas hoje vai ser um momento de reflexão, tá bom? Você refletir a respeito de tudo aquilo a qual a limitação do ser humano é capaz realmente de você observar as limitações, né? As limitações dos seres humanos. E como que os seres humanos se apegam à matéria, às coisas dessa terra, e se esquecem daquilo que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, né? Assim, para buscar as coisas que são de cima, que são dos altos céus, e se apegar a elas, né? Então vamos aqui, ó. Hoje nós vamos ver nesse sentido aqui, ó. Provérbios capítulo 29, versículo 1, tá bom? Provérbios capítulo 29, versículo 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Essa parte aqui é cerviz, né? Endurece a cerviz. De repente será destruído sem que haja remédio. Vou repetir novamente. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Em outra tradução está escrito sem que haja cura. Vou contar aqui uma parábola, que você vai entender o significado dessa parábola, tá bom? E o sentido dessa palavra de Provérbios. O que acontece? Havia uma família, certa vez, que era um casal, né? Um casal que tinha um filho, tá? Eles tinham um filho pequeno, bem pequeno, aproximadamente seus 5, 6, máximo 7 anos de idade. Só que esse casal, eles nasceram assim num sistema onde o pai e a mãe davam muito conselhos para eles não serem violentos, não serem agressivos, não serem, sabe assim, no sentido, serem mais da paz, do lado da paz, não ficarem tomando iniciativas com raiva, com ódio, com essas coisas, porque eles poderiam ter consequências muito sérias. Esse casal, eles cresceram, né, formaram a família e tal, mas eles não davam muita atenção às palavras que seus pais falavam, e eles conseguiram ainda se unir e formar esse casal aí, né, e tiveram um filho. Aí o que aconteceu? Esse pai de família, ele tinha um sonho muito grande de conseguir, né, depois que eles casaram, tiveram sua casa e tiveram seu filho, ele tinha um sonho muito grande de ter um carro, mas aquele carro importado mesmo, sabe aquele carro importado que a pessoa fala assim, nossa, esse é o carro, e
eu quero ter um carro desse. Aí, o que aconteceu? Ele começou a trabalhar de tal forma que ele conseguiu comprar esse carro. Só que ele pegou tanto zelo por esse carro, que sabe o que ele começou a fazer? Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, esse carro tá tão bonito assim, ele é tão, sabe, algo do meu coração assim, que eu consegui conquistar, eu vou ter um zelo por ele. E de vez eu ir trabalhar com ele, eu vou deixar aqui em casa ele e vou trabalhar, né, vou de ônibus mesmo, porque olha só o estado que a pessoa chegou, né, de pensamento, tá? Aí ele foi trabalhar, ele foi de ônibus, que ele ficou com medo de ser roubado esse carro, né? Ele falou, nossa, o seguro tá até caro para esse carro aí e tal. E o que aconteceu? Ele foi trabalhar tal, trabalhou, passou o dia trabalhando. Quando chegou na sua volta para casa, quando ele falou assim, nossa, eu vou chegar lá, vou lavar o carro, né? Sabe aqueles homens que pegam uma mangueira, né? E fica lavando o carro assim, tal, com sabão, com aquelas bacias, tal, panos, né? E ele falou assim, eu vou lavar o carro hoje, vai ser demais assim, porque eu estou muito afim desse carro. Aí de estar perto desse carro. Aí tudo bem, quando ele chegou na casa dele, a primeira coisa que ele foi ver, não foi ver nem a família, né? Foi ver mesmo o carro como que estava, se estava intacto, tudo ali. Quando ele chega lá, a surpresa que ele tem, quando ele olha, o carro está todo riscado. Mas sabe, riscado assim com... parecia que era prego, alguma coisa assim, mas chegou até a tirar tinta, tudo. Ele ficou horrorizado com aquilo. Ele falou, nossa, mas como que isso pode acontecer? Eu estou deixando o carro aqui para evitar batida, evitar riscos, evitar estragos, alguma coisa, ou roubo mesmo. E de repente, tudo riscado, meu carro. Ele viu de ponta a ponta o carro dele riscado. Ele chegou para a mulher dele e falou assim, esposa, por que tá riscado o carro lá? Tá riscado? Não tô sabendo. Aí foi aonde que ela foi lá ver. Ela foi lá ver juntamente com ele. E aí ela viu, ela ficou surpreendida. Ela falou assim, nossa, só tava eu e o nosso filho aqui. Só estava eu e o nosso filho aqui. Não entrou mais nenhuma pessoa aqui nesse ambiente. Aí ele chegou e falou assim, então tá bom, já sei o que eu vou fazer. Aí ele falou, fala-se a parábola, que se estavam só os dois, o único responsável que poderia ter feito aquilo seria a criança. Aí ele chamou a criança, mas ele estava com ira, sabe assim, ele estava irado, ele estava já indignado já. Nossa, só pode ser meu filho mesmo. Mas ele ficou num estado de nervo tão grande que ele já começou chegando na criança e gritando, foi você que riscou o carro? A criança olhou assustada, não papai, não foi. Foi sim, foi. Aí de repente a criança falou que foi, né? De tão assustada que ela ficou, ela acabou falando que foi ela que riscou o carro. Sabe o que ele fez, irmãos? Na frente da mãe dele. Isso é uma parábola para você ver o que acontece, né, em alguns lugares, em algumas nações, tá? Ele ficou tão irado que ele pegou assim um pedaço de pau, madeira assim, como se fosse um cabo de vassoura, assim quebrado, né? Como se fosse isso aqui, ó. Sabe isso aqui, ó? Tipo isso aqui, né? Madeira assim. E começou a dar na mão da criança. Começou a bater forte nas duas mãos da criança.
Falou, isso é para você aprender a nunca mais mexer na coisa dos outros e também no que não te pertence, porque eu gastei muito dinheiro para conseguir esse carro e você estragou meu carro todinho, e você vai aprender essa lição agora, você vai apanhar dessa forma. E aí a criança clamava, falava, papai, não bate na minha mão, não bate na minha mão, tá doendo, tal. Enfim, aí a criança foi dormir, e aí a criança começando a gemer de dor, né? E a mãe ficou preocupada, ela ficou assustada com aquilo, na sua época, né? E aí o que aconteceu? A criança ficou chorando durante aproximadamente 2 dias intensos, assim, com dores na mão, sabe? Uma dor intensa mesmo. Aí a mãe ficou preocupada quando o pai chegou do serviço e falou assim, vamos levar ele para o hospital porque ele está chorando, ele não para de chorar, está doendo muito a mão dele. Aí o pai dele foi, realmente chegaram lá no hospital, o médico foi avaliar as mãos dele, e aí o médico falou assim, ó, eu tenho que dar uma notícia para vocês que vocês não devem estar esperando por essa notícia, de tão forte que foi o impacto nas mãos dela, e a gente vai ter que amputar, cortar as 2 mãos dessa criança. Nossa, a mãe ficou desesperada, a mãe começou a chorar, a criança não entendia muito o que significava a palavra amputada, né? Enfim, aí ele falou assim, porque senão essa criança pode morrer na questão de dores que ela vai sofrer, porque isso daí não tem remédio para ela, porque as pancadas foram muito fortes, né? Segundo que os pais relataram para os médicos, né, que aconteceu batendo tudo. E aí nessa outra nação aconteceu isso mesmo, da pessoa, do médico, né, amputar as 2 mãos da criança, e aí depois do período da cirurgia, tudo, aí a criança voltou, ficou sem chorar, a mãe desesperada, assim, aflita, né? E o pai pensativo, falando, nossa, que loucura que acabei fazendo a respeito disso. Ele falava, né, o rapaz lá, não eu, o rapaz lá. E aí o que aconteceu? A criança, veja só como é a parte mais triste agora. Quando o papai chegou na outra vez, no outro dia do trabalho, né, do trabalho, aí a primeira coisa que ele queria ver, na verdade, não era nem o carro mais, mas era o filho dele. Aí o filho dele chegou e falou assim, papai, eu prometo para o senhor que eu nunca mais vou riscar seu carro. O pai dele olhou assim para ele, começou as lágrimas descer. Então, você vê, irmãos, que existem realmente condições que, se a gente não tiver a calma devida, se a gente não tiver a paciência, a longanimidade devida, o ser humano é capaz de cometer loucuras. O ser humano, por causa da violência, da raiva, por causa do ódio, por causa do desespero que toma o coração da pessoa repentinamente assim, e como foi falado, né, eles cresceram no conselho e desprezaram o conselho do pai e da mãe, que ensinava para não serem violentos. E aí chegou numa hora que aconteceu com o filho dele, e agora não tem como mais remediar as mãos dele, do filho dele, né? Então eu sei que é um momento triste, é um momento de reflexão essa parábola, tá bom? Para você ver que a gente tem que refletir antes de agir. Quando o nervosismo bater, a gente receber alguma notícia, a gente receber alguma informação,
Em vez de a gente ir para cima, né, para violência, para alguma coisa nesse sentido, pensar duas vezes, peraí, não, eu não posso prejudicar o meu próximo, tá bom? Então, sei que é um momento triste, mas é um momento de reflexão. A gente começou com um louvor alegre, mas esse é um momento de reflexão. Provérbios, né, fala que dessa forma, Provérbios 29, versículo 1, tá? Que muitas vezes repreendido, se endurecer a cerviz, ou seja, o que é endurecer a cerviz? Endurecer aqui, não aceitar a repreensão, né? Então vai ser um momento que vai acontecer um desastre na vida da pessoa que não haverá remédio, tá bom? Eclesiastes 3 fala que tudo existe um tempo debaixo do sol, não é assim? E eu sei que é um momento de reflexão, tá bom? Vamos orar? Momento da oração. Em nome de Jesus, Papai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Jesus, mediante esta oração. E pedimos, ó Deus, que Tu possas verdadeiramente mostrar as nossas vidas a refletir este momento de seriedade, para que nós não venhamos ser impulsionados a cometer loucuras, a cometer alguma coisa desagradável e a qual pode ter consequências muito sérias. Por isso, ó Deus, só Tu pode nos despertar a sermos longânimos, a sermos pacientes, a querermos promover a paz e não a guerra. Ajude-nos, ó Deus, a sermos bondosos, a pormos limites, sim, mas também a liberarmos o perdão, a fazermos coisas boas, a pensarmos em coisas boas, ao invés de coisas ruins, no sentido do que nós queremos prejudicar o próximo. Deus, eu sei que Tu sabes de todas as coisas, e tudo é para Teu louvor, e para Tua honra, e para Tua glória. Senhor Deus, nos desperta a voltarmos ao início de tudo e encontrarmos contigo, Senhor nosso Deus. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Te agradecemos pelos Teus conselhos dos altos céus para as nossas vidas, para que a gente venha pensar antes de agir, para louvor e glória ao Teu santo nome. Em nome de Jesus eu venho orar pelas autoridades constituintes desta nação brasileira, desse ano de 2025, e também das demais nações. Ó Deus, que elas possam se voltar para Ti, Jesus, e reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, que aqueles que estiverem envolvidos com corrupção, que aqueles que estiverem envolvidos com violência, com guerra, com aqueles que estiverem envolvidos com satanismo, maçonaria, macumbaria, feitiçarias e obras ocultas de outros deuses do paganismo, que essas autoridades e até o mais simples cidadão de cada nação venha se arrepender dos seus pecados, venham abandonar também a prostituição, venham abandonar a imoralidade, venham abandonar o crime organizado, venham abandonar toda obra de violência e tudo aquilo que é de inveja também, tudo aquilo que é de raiva, de ódio, de ira, venham abandonar em seus corações a partir desse momento. E crer que só Tu, Jesus, és o verdadeiro príncipe da paz. Tu és aquele que dá a paz verdadeira. O mundo oferece uma paz também, mas essa paz que o mundo oferece é uma paz passageira. Mas só Tu, Jesus, tem a paz permanente, verdadeira, para com cada ser humano que aceitar a Ti de coração.
Ajuda essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem totalmente com sinceridade diante de Ti, Jesus, com verdade diante de Ti, querendo uma aliança, um compromisso contigo, seriedade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Deus do impossível. Em Ti está o milagre das nossas vidas e nós Te agradecemos por tão grande salvação alcançar as nossas vidas. A morte seja repreendida, as obras infrutuosas das trevas nós rejeitamos, mediante Efésios capítulo 5, versículo 11. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Jesus. Amém. Amém? Então é assim, tá bom? Vamos assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!